Fala, galera que vai fazer o concurso para o Instituto Federal de Sergipe. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje nessa revisão de véspera é trabalhar com vocês muitas questões da banca de acordo com o conteúdo programático. Vem comigo! Lembrando, quais os temas que serão cobrados na prova? Sistemas operacionais Windows, aplicativos para escritório por meio de software livre, ou seja, LibreOffice, e software proprietário, Microsoft Office. Quando ele fala em processador de textos, a gente tem que lembrar então do LibreOffice Writer e do Microsoft Word. Planilha eletrônica, do LibreOffice Calc e do Microsoft Excel. Gerador de apresentações, LibreOffice Impress e Microsoft PowerPoint. Navegadores de internet, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, serviços de busca, Google e correio eletrônico. Vamos nessa? Bora! Somente questões da banca. Vamos que vamos. Primeira questão, Prefeitura de Inhumas. Considere uma planilha do LibreOffice Calc versão 7.6.2.1. A versão é indiferente. Na verdade, tanto faz ser Excel ou Calc, a fórmula, a sintaxe é a mesma. Então, o que ele está trazendo para a gente? A função soma 6. O que eu preciso que você compreenda? Existe função soma C no singular e existe função soma 6 no plural. Vamos criar uma tabela de exemplo? Vamos. Vou entrar aqui no Excel. Professor, não é uma revisão? É, mas se você não sabe, hoje você vai aprender. Tá bom. Então, olha comigo. Eu vou colocar aqui nome, salário, disciplina e sexo. Vamos lá. Renato, Fábio Dutra, Diego, José e Adriana e Núbia. Tá bom? Tá bom. Vamos aos salários. Renato, 4.000. Fabrício, 7.000. Diego, 3.500. José, 2.900. Adriana, 6.300. Núbia, 7.500. Pronto. Disciplina. Vamos botar aqui matemática, português, matemática, português, português e matemática. Pronto. Sexo. Masculino, 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 feminino e feminino. Legal. Agora, imaginem que eu quero a soma dos salários dos homens. Essa é a minha intenção, calcular a soma dos salários dos homens. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar de forma condicional. Eu não quero somar tudo. Eu quero somar se sexo masculino. Então, eu posso colocar aqui soma C. A sintaxe vai ser intervalo, critério, intervalo da soma. O intervalo onde eu quero buscar o critério é o sexo. Então, na coluna D,
eu vou analisar se é masculino. Mas na hora de somar, eu vou somar a coluna B. Então eu tenho a coluna D com intervalo onde eu vou analisar o critério que é masculino e o intervalo da soma, que é a coluna do salário. Aí eu tenho a soma dos salários dos homens. Se eu quisesse a soma dos salários das mulheres, eu repetiria a fórmula usando a função soma C, ia selecionar os mesmos intervalos, a única diferença seria o critério feminino. Como é um texto, o critério tem que estar entre aspas. E aí, eu tenho a soma dos salários femininos. Agora, se eu quiser saber a soma dos salários masculinos dos professores de matemática, aí eu tenho dois critérios. Ó. A soma dos salários dos homens de matemática. Agora, eu não consigo usar a função soma C. Por que eu não consigo usar a função soma C? Porque tem dois critérios. Tem que ser homem e tem que ser de matemática. Então, a função que eu vou usar agora é a função soma 6. O S no plural admite múltiplos critérios. E olha a sintaxe. A sintaxe muda. Agora, o intervalo da soma é o primeiro argumento. O que eu vou somar? Os salários. Mas de acordo com o quê? Bom, se o sexo for masculino e, ao mesmo tempo, se a disciplina for matemática. Aqui eu trabalhei o quê? Dois critérios, masculino e matemática. Agora, observem, ó, que a gente vai ter R$ 10.400. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Na função soma C, a sintaxe vai ser intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. Na função soma 6, esse que seria o último argumento passa a ser o primeiro. E na sequência, a gente vai ter os intervalos e os critérios, respectivamente. Se eu tiver dois critérios, eu vou ter intervalo, critério, intervalo, critério. Se eu tiver três critérios, eu vou ter intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério. E assim, sucessivamente. Legal. Nesse caso, o examinador usou a função soma 6, mas especificou apenas um critério. Então, ele poderia ter trabalhado a própria função soma C. Ele não precisava, nesse caso, usar a função soma 6. Eu entendo que dessa forma ele até dificultou, porque como a função soma 6 é mais nova, tem muita gente que não conhece. O papel dela é o mesmo. A diferença é que ela atende o quê? Múltiplos critérios. Nesse caso, essa função ela poderia ser reescrita com a função soma C. Se fosse o soma C, ficaria A1, 2 pontos A4, ponto e vírgula, maior ou igual a 3. Ponto e vírgula, A1, 2 pontos A4. Mas observem que esse A1, 2 pontos A4, esse intervalo e esse intervalo da soma são os mesmos. Então, na função soma C no singular, quando eu tenho o intervalo que eu quero olhar igual ao intervalo da soma, o terceiro argumento pode ser ignorado. Eu poderia reescrever, então, sem o intervalo da soma, fechando parênteses após o critério. Percebam que a sintaxe ficaria até menor, o que torna a fórmula mais inteligente. Legal. Bom, agora que a gente já conhece
as funções, a diferença entre elas e a sintaxe, vamos resolver. Bora. De A1 até A5, de A1 até A5. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa ordem, 4, 2, 7, 9 e 5. 4, 2, 7, 9 e 5. A função é intervalo da soma de A1 até A4, de A1 até A4. Olha que maldade, gente. Para que ele colocou 5 números se ele só vai olhar 4? Isso é para ver se você está com atenção. Maior ou igual a 3. Quem é maior ou igual a 3? O 4, o 7 e o 9. Esse 5 está fora do intervalo. Por isso, eu não vou somar o 5. Eu vou somar 4, mais 7, mais 9. Então, 9 com 7, 16, com 4, 20. Gabarito, letra C de Charlie. Percebam que o 25 está aqui, ó. Se o candidato escorregar e pensar no intervalo contendo toda a coluna, ele perde pontinho. Porque ele especificou de A1 até A5. Mas ele cobrou de A1 até A4. Legal. Gabarito, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Prefeitura de Inhumas. O que a gente tem agora? A gente tem a mesma função soma 6. Só que agora a gente tem a função mod. Pessoal, professor de computação de universidade, de Instituto Federal, tende a adorar a parte de planilhas eletrônicas. Por quê? Porque, inclusive, em sua maioria, os professores que elaboram as questões são doutores. E não trabalham, muitas vezes, com a informática básica, com a informática do dia a dia. E aí o Excel é o mais próximo da formação deles. Entendi. Vamos ver. De B1 até B5. De B1 até B5. Agora eu estou esperto, já sei que ele coloca 5, mas eu tenho que ficar atento ao intervalo. 6, 4, 8, 5 e 7. Para que ele usa o soma 6 se ele colocou um único critério, né? Ele podia usar o soma C no singular. É verdade. O que ele está querendo aqui? O que é maior que 4. Soma 6 maior que 4. Então, vamos lá. Maior que 4, eu tenho 6, o 8, o 5 e o 7. O 4 não entra, só entraria se fosse maior ou igual. 6 com 8, 14, com 5, 19, com 7, 26. Então, vai ficar mod 26,3. Eu resolvi o mais interno, achei aqui o resultado 26, ficou o mod de 26,3. Agora tem que saber o que é a função mod. A função mod calcula o resto da divisão entre dois números. Então, eu vou pegar 26 e vou dividir por 3. Vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Vai sobrar 2. Esse 2 que sobrou é o resultado da questão. Então, o mod é a função que calcula o resto. Aqui eu tenho 2 como resto e o 8 como quociente. Beleza? Gabarito, portanto, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Vamos embora. Extensões de arquivos diferenciam os tipos de arquivos e indicam a codificação do seu conteúdo. Todo arquivo ele tem que ter um nome. Esse nome pode ser formado por um nome principal e uma extensão. O Windows admite nomes grandes. Qual seria a característica das extensões? Vamos lá, existem extensões de imagem, de vídeo, de áudio, de texto, de planilhas. O que mais? Vamos começar com essas. Imagens, vídeo, áudio, texto, planilhas. Aqui embaixo eu vou colocar apresentações
Arquivos compactados. Tá bom. Vamos embora. Imagem, eu tenho PNG, que é o padrão do Paint. Um acessóriozinho do Windows, voltado para desenho. Ah, certamente vocês já usaram Paint, ainda que para desenhar com um filho, com um sobrinho. Então, PNG, BMP, GIF, TIFF e JPG são os principais formatos de arquivos de imagem. JPG é muito comum para as fotos, né? Eles já apresentam um alto grau de compressão. A gente consegue colocar muitas fotos no celular, num cartão de memória de uma máquina de fotografar, porque esse formato tem a característica de gerar fotos com tamanhos pequenos. Vídeo, a gente vai ter MP4, WMV, AVI, Movie. Tá bom. Não adianta querer colocar muito e você não lembrar amanhã. Imagem, eu considero essas 5 bastante importantes. E eu acredito que elas façam parte do teu dia a dia. Vídeo, MP4 é o que mais cai. Mas WMV é o padrão do Windows. AVI são formatos bastante conhecidos. Quando eu penso em áudio, MP3 é o primeiro que vem à cabeça. Mas a gente tem Wave, WMA, são os principais. Texto, o bloco de notas, ele tem um formato de arquivo chamado TXT. Como o edital de vocês coloca esses acessórios explícito, vale a pena você saber que TXT é o padrão do bloco de notas. Vale a pena você saber que RTF é o padrão do WordPad. O WordPad é como se fosse uma amostra grátis do Word no Windows. Ele acompanha o Windows. Doc era a versão do Word, a extensão do Word até a versão 2003. Velho, DocX é a extensão atual, do 2007 em diante. E ODT é a extensão do LibreOffice Writer, que é o software livre. Planilhas, a gente pode pensar no XLS, do Excel velho, do XLSX, que é o Excel novo, e do ODS, do LibreOffice Calc. Apresentações, eu posso pensar no PPT, que é do PowerPoint velho, no PPTX e no ODP. Legal. Arquivos compactados, eu tenho zip, arg e rar, sendo o zip o padrão do Windows. Muito bom. Tendo falado sobre as principais extensões, vamos resolver as questões. Extensões de arquivos diferenciam os tipos e inicia a codificação do seu conteúdo. São exemplos de extensões próprias de arquivos de imagem. CSV é um arquivo de texto separado por vírgula. PDF é um arquivo portável ou portátil, como você quiser definir. PHP é uma linguagem de programação voltada para a web. Então, gabarito aqui, letra D de delta. GIF, TIFF são formatos de imagem. Legal. Vamos para a próxima. Vamos embora. Uma planilha permite a realização de diversos tipos de cálculos matemáticos. Usando uma planilha do Microsoft Excel, foi definida a fórmula a seguir. Aqui ele traz a função maior e a função menor. Aqui a gente também tem uma pegadinha, uma coisa para chamar a atenção. Vamos colocar um exemplozinho. Vou colocar a coluna A e vou colocar números aleatórios aqui nas linhas. 8, 6, 8, 9, 5, 2. Pronto. Se eu escrever igual a máximo,
Eu não posso escrever aqui em cima. Igual a máximo. Abre parênteses. De A1, 2 pontos, A6. Se eu colocar aqui igual a maior, de A1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula 3, igual a maior. De A1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula 1, igual a maior. De A1, 2 pontos, A6, igual a mínimo. De A1, 2 pontos, A6, igual a menor. De A1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula 2, igual a mínimo. De A1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula 1. Você conseguiria me dar os resultados de todas essas fórmulas? Se falar que sim, está esperto. Primeiro, qual a diferença entre a função máximo e a função maior? Máximo retorna o maior de todos. Então, quando eu vejo aqui máximo de A1 até A6, eu vou olhar aqui o intervalo e vou ver que o maior de todos é o 9. Então, a resposta aqui é o 9. Mole, né? Máximo é o maior de todos. E a função maior? A função maior sempre vai ter que ter um intervalo e uma posição. O intervalo sempre tem 2 pontos. Então, olha o que eu já estou chamando a atenção. Se você vir uma questão assim, ó, maior A1, ponto e vírgula, A6, ponto e vírgula 3. Essa função já traz um erro de sintaxe. Por quê? Ela não pode ter 3 argumentos. Ela tem que ter 2 argumentos. O primeiro tem que ser um intervalo e o segundo tem que ser uma posição. Então, de A1 até A6 é um intervalo. O 3 é o terceiro. Ele quer o terceiro maior. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números e vou colocar em ordem. 9, 8, 8, 6, 5 e 2. Professor, botou 2, 8? Sim, tem 2, 8. Um 8 aqui em cima, um 8 aqui embaixo. É 9, 8, 8, 6, 5 e 2. Qual o terceiro maior? É o 8. Qual o primeiro maior? É o 9. Perceba que quando eu coloco o primeiro maior, a função assume o papel do máximo. Então, o examinador pode considerar que a função maior ela pode substituir a máximo. O contrário é que não é verdadeiro, porque se ele quiser o terceiro maior, só usando a função maior. Entendi. E a próxima? Tem um erro de sintaxe. Por quê? Toda função maior tem que ter a posição. Não é uma opção. É uma sintaxe, uma estrutura. Tem que ser assim. Legal. Agora, a função mínimo, a diferença entre mínimo e menor é análoga. Então, a função mínimo retorna o menor de todos. Qual o menor de todos? É o 2. Agora, a função menor tem aqui o quê? A posição. Ó. Ele quer o segundo menor. Quem é o segundo menor? É o 5. E para tirar uma onda, a última seria uma grande pegadinha. Por quê? Quando ele coloca o mínimo de A1 até A6, o mínimo de A1 até A6 é 2. Quando ele coloca o número 1 aqui, não é a posição, porque a função mínimo ela não admite posição. Então, nesse caso, o mínimo vai ser 1. Por quê? O menor valor entre 2 e 1, esse 1 aqui é mais um número para ele procurar o menor de todos. Aí o mínimo entre 2 e 1 é 1. Percebam que nas funções mínimo e máximo, a gente não tem uma sintaxe rígida. A gente pode colocar N elementos, N argumentos, e ele vai retornar o menor ou o maior de todos, no mínimo e no máximo. Então, voltando para a questão. O que ele quis aqui? Ele quis o primeiro e o primeiro. É o primeiro maior e o primeiro menor. Então,
O primeiro maior no intervalo de A1 até C2. Tem que ficar esperto ao intervalo. Isso aqui, pessoal, são linhas. Então, não vou considerar esses números. De A1 até C2 é essa matrizinha aqui. O maior de todos é quem? É o 7. Menos, ou melhor, mais, olha o sinal aqui de mais. O primeiro menor de B1 até C2. Agora o intervalo mudou. De B1 até C2. Quem é o menor? O primeiro menor é o 4. Então, 7 mais 4, 11. Gabarito, letra D de delta. Legal. Boa questão. Tomara que caia. Saímos do Excel, vamos para a internet. Caso o usuário acesse uma página na internet com um certificado digital de segurança, a conexão utilizada por esse usuário será apresentada com cifra. O que é cifra? Com codificação, com sigilo, com criptografia. A cifra, um código cifrado, é um código criptografado. Então, se ele tem um certificado digital, ele está usando o HTTP combinado com SSL, que é um protocolo criptográfico. E aí ele vai usar de fato o HTTPS. Por isso o gabarito aqui é o quê? Letra A de alfa. Sempre que a gente usa o HTTPS, aparece um cadeadozinho fechado ao lado dessa URL, desse endereço. Então o gabarito aqui é letra A. Por que eu vou querer usar o HTTPS? Eu não tenho coragem de colocar, por exemplo, um número de cartão de crédito num site com HTTP. Por quê? Entre mim e o servidor, a gente tem vários nós. O pacote, quando ele é enviado numa rede como a internet, ele passa por vários equipamentos intermediários até chegar ao destino. E durante esse tráfego, é possível que alguém intercepte os pacotes, que alguém espie as informações que estão naquele pacote. Por isso, eu faço questão da criptografia, para tornar aquele tráfego sigiloso. Eu não vou colocar uma senha, não vou colocar um dado de cartão de crédito, número de uma conta corrente, usando o HTTP. Eu vou querer usar o HTTPS. O HTTPS ele vai me prover sigilo, segurança. Gabarito letra A. Muito bom. E agora? Agora é mole. Por quê? Toda fórmula deve começar com sinal de igual. A gente não pode ter parênteses. Ou, perdão. A gente não pode ter essas chaves, esses colchetes. Os colchetes ele tem outro significado dentro de uma fórmula. É para colocar, por exemplo, o nome de um arquivo, fazendo uma referência externa. As chaves são para trabalhar com matrizes. Isso não costuma cair em prova. Então, uma função, uma fórmula vai começar com sinal de igual, vai ter o seu próprio nome e entre parênteses vai ter outras funções, referências, intervalos, constantes, que poderiam ser números diretamente digitados. Gabarito aqui, letra B de bravo. Percebam que ele coloca a soma dos elementos que estão presentes na coluna A, da linha 1 até a 5. Então, aqui eu tenho um intervalo de A1, 2 pontos A5. O 2 pontos é um até. O ponto e vírgula é um e. Então, se ele colocasse A1 e A5, seria ponto e vírgula. De A1 até A5, 2 pontos. Se eu escrevo soma de A1, ponto e vírgula A5, é como se fosse A1 mais A5. Se eu coloco soma de A1 até A5, é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. O 2 pontos vai pegar células adjacentes, podendo representar uma linha, uma coluna ou uma matriz. Legal. Gabarito letra B. E vamos que vamos.
Essa questão, o Ubuntu em si não cai na prova, né? Porque o sistema operacional cobrado é da família Windows. Mas eu mantive a questão porque ele coloca aqui softwares livres. E quais são exemplos de softwares livres? O Paint, pessoal, ele acompanha o Windows. Ele é um acessório, ele é gratuito, vem com Windows, mas ele não é livre. O Word é proprietário, está no Microsoft Office. O Word é proprietário, o Excel é proprietário. O Excel é proprietário. Gabarito, letra C. Mozilla é uma fundação que tem o Mozilla Firefox, que tem o Mozilla Thunderbird. É uma fundação que desenvolve software livre. Onde ele colocou, na verdade, Mozilla, você tinha que interpretar que ele estava se referindo ao Firefox, que é o carro-chefe da Mozilla. Sendo que o Thunderbird, ele também é da Mozilla. Qual a diferença entre o Firefox e o Thunderbird? O Firefox é um navegador. É para acessar páginas. E o Thunderbird é um programa equivalente ao Outlook para correio eletrônico. Legal. O Calc é a ferramenta de planilhas eletrônicas do LibreOffice, que é a suíte de escritório livre que tende a ser cobrada na prova. Beleza. E aí, vale a pena lembrar que proprietário e livre. A gente tem Word, Writer. A gente tem Excel e Calc. PowerPoint e Impress. Outlook, Thunderbird. Esses são do LibreOffice. Esse é da Mozilla. Esses são do Microsoft Office. Beleza. Vamos para a próxima? Vamos. No bloco de notas, que é um acessório que acompanha o Windows, cuja extensão é TXT, é muito comum precisar realizar substituições no texto em lote. Qual a pegadinha, qual o detalhe aqui? Sempre que você pensar no Windows e no LibreOffice, você vai ter atalhos com lógica em inglês. Sempre que você pensar no Microsoft Office, aqui eu posso acrescentar o Windows, navegadores em geral e LibreOffice, atalhos em inglês. Pensou no Microsoft Office, atalhos em português. Beleza? Eu estou querendo te dizer na véspera da prova que os atalhos são diferentes. O raciocínio do Office é em português, o raciocínio do LibreOffice, do Windows e dos navegadores é em inglês. E como é que é esse papo do raciocínio? Você não vai conseguir decorar tudo de um dia para o outro, mas o basicão tu tem que lembrar. Novo, abrir, salvar, imprimir, negrito, itálico, sublinhado, localizar e vamos colocar um substituir. Pronto. Aí eu tenho lógica do Word, lógica do Writer. Consegue preencher essa tabela comigo? A letra é feia. Mas eu estou ditando tudo. Bora. Como é que é novo em inglês? Novo em inglês é new. Abrir é open. Salvar
é save, imprimir é print, negrito é bold, itálico é italic, sublinhado é underline, que é aquele caracterezinho embaixo, localizar é find. Então, vamos brincar aqui. O negrito no Word é Ctrl N. No Writer é Ctrl B. De quê? De bold. O itálico é Ctrl I nos dois, esse não tem mistério. O sublinhado vai ser Ctrl S no Word, que é em português, e Ctrl U no Writer, que é em inglês. O localizar vai ser Ctrl L em português e Ctrl F em inglês de find. O imprimir em ambos vai ser Ctrl P. Legal. Agora, o novo no Word não pode ser Ctrl N, porque o Ctrl N já é o negrito. Então, ó, no Word, o novo vai ser o Ctrl O, que é o segundo caractere. Entendi. E no Writer? No Writer vai ser Ctrl N. Por quê? É new. No Word, abrir é Ctrl A. De português aqui, abrir. E no Writer é open, Ctrl O. Salvar no Word não pode ser o S, porque o S já é sublinhar. Não pode ser o A, porque o A já é abrir. O L já é o localizar. O V já é o colar. O A é abrir. O R é refazer. Que droga. O salvar não tem um caractere disponível no Word. Então pegaram o que estava sobrando lá, ficou o B de bombeiro. Como é que é? É Ctrl B é boia, é bombeiro. No Word, Ctrl B salva. E no Writer, Ctrl S de save. Substituir não pode ser o S, porque o S já é sublinhar. Aí pegaram o U, que é o segundo caractere. No Writer, ficou Ctrl H. Pessoal, olha o que eu estou mostrando. Ctrl O no Word é novo. Ctrl O no Writer é abrir. Abrir no Word é Ctrl A. Ctrl A no Writer é selecionar tudo. All. Então, o examinador tende a colocar isso na prova para criar uma confusão. A diferença entre os atalhos do Word e do Writer. A diferença do português para o inglês. Tenta pegar essa lógica. No Word, a tendência é ser o quê? A inicial da palavra em português. Se não conseguir a inicial, vai pegar o segundo caractere, o terceiro caractere, vai procurar dentro da palavra. E no LibreOffice Writer, no Windows, nos navegadores, tende a ser até mais fácil, porque é a inicial da palavra em inglês. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não sei inglês. Ah, meu filho, mas essas palavrinhas aí você decora. Né? New, open, save, print, a gente decora. Então, vamos lá. Ele está no Windows. Qual a lógica do Windows? É a lógica em inglês. Lógica do Windows, lógica em inglês. Em inglês, o Ctrl S é save. O Ctrl R é write, para colocar à direita. O Ctrl E é o segundo caractere de center. E o Ctrl H é a resposta. Então, no bloco de notas, um Ctrl S seria para salvar, o Ctrl R seria... É que no bloco de notas não tem alinhamento à direita. Né? Mas o teu raciocínio com relação ao R deveria ser de right, direita. No bloco de notas a gente não tem alinhamento, não tem esses recursos de formatação, beleza? Mas, gabarito aí, letra C de Charlie. E eu aproveitei para colocar a lógica do inglês. Não limitada ao bloco de notas, mas de um modo geral. Entendi. Gabarito letra C de Charlie. Vamos que vamos. Os nomes de arquivos do Windows são divididos em duas partes por um ponto.
é o que ele chama de nome e extensão. Nome, ponto, extensão. A primeira é o nome do arquivo e a segunda é uma extensão de 3 ou 4 caracteres. Na verdade, não existe essa regra. A gente pode ter arquivos sem extensão. A extensão, por mais que ela seja super recomendável, ela é facultativa, ok? A gente pode ter extensão com 2 caracteres, com 3, com 4, com 5. Há meio que um padrão de 3 ou 4. Mas eu posso ter, por exemplo, um arquivo nome.gz. É uma extensão de arquivo compactado. GZ é similar ao zip. Eu posso ter um banco de dados.accdb. Tem 5 caracteres de extensão do Access. Eu posso ter uma página .mhtm ou até mesmo mhtml. Né? mhtm teria 4 caracteres, mhtml 5, enfim. As extensões dizem ao computador qual aplicativo criou ou pode abrir o arquivo. A extensão que instrui o computador que o arquivo é de formato de documento portátil é o PDF. POTX é um modelo do PowerPoint. Modelo do PowerPoint. PNG é um arquivo de imagem. E PDF é um arquivo portável. Então, o gabarito aqui é letra D. Me chamou a atenção esse papo de modelo. Então, vamos colocar aí no caderninho rapidamente. Modelos. Do Microsoft Office e do LibreOffice. Eu posso ter os modelos .x ou .m, o M habilitado para macro, XLTX ou XLTM e POTX ou POTM. Todo arquivo de modelo tem um T de template. No LibreOffice, eu vou ter OTT para texto, OTS para planilha e OTP para apresentação. Agora, fique esperto porque modelo é uma coisa, o padrão é outra. Quando eu penso no padrão, vou colocar com outra cor aqui. O padrão vai ser DOCX, vai ser XLS X, vai ser PPTX. E o padrão do LibreOffice vai ser ODT, seu padrão, ODS e ODP. Então percebam que o que muda do padrão para o arquivo de modelo no LibreOffice é que o padrão tem D de documento, o modelo tem T de template. Legal. Colocou aí na folhinha? Então vamos voltar. Vamos para a próxima questão. Um cliente de correio eletrônico é um programa que permite enviar, receber e personalizar mensagens de correio eletrônico. São considerados clientes de e-mail? Quais são os programas de correio eletrônico? Outlook Express sim, Thunderbird sim, FileZilla não. Esse é de FTP. Microsoft Outlook sim, Fedora não. Thunderbird sim, Outlook Express sim, Eudora sim. Então, gabarito aqui, letra C de Charlie. NetBeans não, Thunderbird sim, gabarito letra C. Ok? Thunderbird, Outlook e Eudora são exemplos de programas clientes de correio eletrônico. Legal. Eudora não conhecia. Então bota aí no caderno. E o pior é que sempre tem programas que a gente não conhece. Por exemplo, de correio eletrônico tem Credmail, Lotus Notes. Tem uma série de programas que podem estar relacionados a correio eletrônico. Principalmente quando a gente pensa em software livre. Ok? Legal, vamos para a próxima. Instituto Federal de Goiânia.
O TCP/IP é um protocolo de transporte com capacidade de comunicação entre redes de diferentes tamanhos e sistemas de diferentes tipos. É usado na internet. Atuando com TCP/IP, o protocolo da camada de aplicação utilizado para acesso a mensagem de correio eletrônico é chamado de IMAP. Internet Message Access Protocol. Protocolo de acesso a mensagens de correio eletrônico. IMAP. Letra C. O que o candidato tem que lembrar aqui? Existe o SMTP, que é para envio de mensagem de correio eletrônico, e existe o POP e o IMAP para leitura. O POP permite que você baixe as mensagens, faça o download das mensagens, e o IMAP permite o acesso. Mas tanto o POP quanto o IMAP são para leitura. Ou seja, são para recebimento. Enquanto o SMTP é para envio. Legal. Gabarito letra C. O FTP é para transferência de arquivos, o UDP é um protocolo da camada de transporte. E o ARP faz tradução de IP em endereço MAC. Não vai cair. O símbolo arroba usado nos endereços de correio eletrônico separa o quê? O nome do usuário, arroba, o domínio, que é o nome da organização, o nome da instituição. Por exemplo, Renato, arroba, ifs.edu.br. Lembrando que edu.br é o domínio para a instituição de ensino superior, ok? De ensino superior, os institutos federais têm ensino verticalizado, né? Do técnico, passando pela graduação, pela pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. E, como ele foi criado em 2008, na época do governo Lula, os institutos federais, eles não podem ser direto.br. Por quê? Até 2001, salvo engano, podia ser ufs.br, ufg.br. As universidades federais podiam ter direto.br. Os institutos federais foram criados em 2008, então já pegaram a regra nova e tem que ter o .edu. O símbolo do arroba separa o quê? O nome do usuário do provedor de serviço de e-mail, do domínio, do nome da empresa, do nome da organização. Letra D de delta. E agora? Opa! Agora a gente tem outra questão envolvendo o Excel. Vamos ver? Considere uma planilha aberta em que as células de D1 a D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão populadas com os seguintes dados nessa ordem: 4, 2, 3, 5, 24. 4, 2, 3, 5, 24. E a célula D8 contém a seguinte fórmula. Ele colocou a função mod, que a gente já conhece, que calcula o resto da divisão entre dois números, mas agora ele colocou dentro a função cont_c. Não é soma C, é cont_c. Fica esperto que da mesma forma existe o cont.c no singular e existe o cont.6 no plural. O cont_c admite um critério. Qual o critério aqui? Ele vai olhar de D3 até D6 se é maior ou igual a 3. E o que novamente, ele coloca como uma pegadinha? Ele especificou de D1 a D6, mas ele está cobrando aqui de D3 a D6. Eu tenho um intervalo D3, D4, D5, D6. Eu vou olhar apenas 4 células. O que eu vou olhar? Quantas são maiores que 3? Maiores ou iguais a 3? Maior ou igual a 3? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o resultado desse cont_c aqui é 4. Aí vai ficar igual a mod, abre parênteses, 4,2. A divisão de 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. O mod é sempre o resto. Por isso o gabarito aqui é letra A de alfa. Legal.
Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera para o Instituto Federal de Sergipe. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar amanhã. Cada um de vocês deu o melhor de si. Então, tranquilidade aí, confiança para que possa ser realizada uma excelente prova. Eu tenho muito orgulho de dar uma aula de revisão de véspera para o Instituto Federal de Sergipe. Eu sou professor aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tenho um carinho enorme, né, pela instituição e a certeza de que vocês vão ser muito felizes aí como servidores federais, como pertencentes a uma instituição de ensino federal. Há uma série de benesses em ser servidor do Instituto Federal de Sergipe, desde um bom ambiente de trabalho, que eu espero que vocês tenham, há oportunidades de aprendizado, de evolução acadêmica, aí, né? São muitos os estímulos para que os servidores técnicos façam cursos de mestrado, doutorado, obtenham licenças para capacitação, que vão agregar muito no salário também, né? Vocês já devem ter ciência de que com mestrado e com doutorado tem um acréscimo significativo, uma retribuição aí pela titulação. Bom, e já estão no momento aí, quem sabe, já vão entrar com aumento, né? Porque há todo um processo de pleito, né, de reformulação da carreira dos técnicos, dos TAs dentro dos institutos federais, e a gente acredita realmente, né, que o governo vai conceder os reajustes salariais, enfim. Vamos acreditar aí que vocês estão entrando na hora certa. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito sucesso amanhã. Valeu!